A censura está de volta, nós vamos ver como os nossos telespectadores estão reagindo à nossa pergunta, Bruno. O debate está bem quente nas redes sociais. Aqui e lá. Olha, muitas perguntas, muita participação, mas eu separei 3. A Ruth Maia, que eu acho que ela é psicóloga pelo login dela, ela diz assim: eu sou contra a regularização do uso de drogas. Não podemos confundir descriminalizar com reduzir a violência e o poder do tráfico. O Wagner Fernandes, ele é advogado, fez um relato muito interessante. Ele diz assim: eu tenho um cliente que foi preso aos 19 anos, supostamente com 6 gramas de cannabis. Isso segundo informações. Dá para fazer 2 cigarros. Foi denunciado por tráfico, porque houve uma denúncia anônima, mas não foi encontrado nada que condissesse com o tipo penal de tráfico, artigo 33 da lei. E ele pode pegar de 5 a 15 anos. Isso é de uma tamanha burrice da lei, pois além de gastar tudo o que gasta para combater, ainda vai pagar, como eu, um advogado e toda a máquina do judiciário que faz a tramitação processual. Em terceiro, o Dário Coelho, do Espírito Santo, obrigado, Dário, pela participação, ele diz assim: no meu estado, no Espírito Santo, foi apreendido um helicóptero com meia tonelada de pasta base de cocaína e não se sabe de quem era a carga. Enquanto a droga gerar milhões de lucros e ainda o papel de exterminar pobre, não haverá legalização. Os grandes comerciantes de drogas ilícitas estão longe dos pontos de distribuição. Estão nos bairros nobres, em grandes mansões. Certo, vamos lá. Flavinha, quer colocar esse programa da oferta? Não, é que eu acho que, voltando à minha questão das camadas de análise, eu acho que o debate ele anda muito centrado na questão do consumo, né? É importante a questão da descriminalização do usuário. Na medida, inclusive, dessa população carcerária que está fazendo a crise dos presídios. Né? Exatamente. E dessa subjetividade nas prisões. Né? Então, são 2 questões. A gente prende muito e a gente prende um segmento muito específico. Então, para mim, está dominado que o debate da descriminalização tem que ocorrer, tem que avançar. Agora, quanto à questão da regulamentação do uso e tudo mais, de oferta e de demanda, eu acho que a gente debate confortavelmente a questão do usuário, do consumo de drogas, seja quais forem, mas debate pouco como é que faz o caminho até chegar a isso, e que é a questão da oferta. Por quê? Porque a gente cria um modelo de regulamentação que algum grupo vai assumir, a produção, a industrialização, a comercialização, e você tem, de outro lado, um estoque muito grande de população, que é essa mão de obra que trabalha para o tráfico, uma mão de obra, grupos civis fortemente armados. Então, como é que se lida com essa situação? Para onde vão essas pessoas? Como é que você desarma essa situação? Reparação você vai ter na direção de quem hoje vive o consumo de drogas, vive dessa realidade. Então, há que se discutir num debate, que é o que o Orlando propõe, com o qual eu concordo, digamos assim, superficialmente, mas eu acho que esse debate precisa avançar na direção de como será o modelo de reparação de quem hoje vive dessa indústria e que está armado. Isso que a Flávia falou é absolutamente, enfim, todo mundo que trabalha com isso diz que se hoje, de repente, acabasse o tráfico de drogas, nós teríamos uma legião de desempregados, olha que coisa, e de pessoas que trabalham com isso de forma ilegal, e aí o Orlando entra com essa questão da legalização, e pessoas que ficariam sem rumo, é mais ou menos o que a Flávia está colocando. É pior do que ela falou, porque ela não falou. Não é o fim do tráfico. Mas, sinceramente, nós estamos falando, agora vamos fazer uma observação, nós estamos falando como se esse mercado fosse regulamentado atualmente de uma forma onde as pessoas estão trabalhando. Mas a gente tem a sensação. A sensação, a realidade não é essa. As pessoas estão morrendo e sendo encarceradas em massa por conta da política pública. A gente tem a sensação que existe uma ordem. Nós não temos hoje trabalhadores nesse mercado. O que eles vão fazer? O que eles estão fazendo hoje é morrendo, porque o que mais mata hoje a juventude, o que leva hoje ao extermínio da juventude, né, jovem e negra no Brasil, é a proibição. Seja pela disputa desse mercado entre as gangues, seja pela ação violenta do Estado, seja pelo encarceramento que muitas vezes mata, porque não é só fumando um crack que a pessoa fica tuberculosa, não. Às vezes está presa e vai adquirir AIDS, tuberculose na cadeia. Então, esse extermínio em massa, é disso que nós estamos falando. Então, vamos trocar isso por alguma coisa? Vamos! Agora, não estamos trocando um trabalho formal. E aí, vamos discutir como é que vai ser feita a formalização desse mercado. E como podemos inserir. Exato. Ótimo, mas isso não pode brecar o debate da legalização. Ficar com medo. O que vai acontecer
debate, com não um é brecar jovem o debate. negro. Eu não posso ter medo disso. Eu sei que eles vão parar de morrer do jeito que eles morrem e vão morrer de outra forma. E aí a gente vai estar em outra luta. Também não acredito que a legalização das drogas vai acabar com o racismo, porque o fim da escravidão não acabou com o racismo. Mas vamos estar em outros campos. Agora vamos desmontar uma máquina mortífera. E aqui nas informações do convidado, falava aqui do caso Amarildo. Eu estive diante de vários casos importantes e já estudei no doutorado como se dá a legitimidade das mortes no Brasil. A simples identificação de uma pessoa como traficante serve para legitimar a morte dela, a execução dessa pessoa. Isso é uma máquina Eu não que foi entendo construída. por que você diz que a legalização da droga desmantela Claro, acaba com o tráfico. a rede. Acaba com o traficante. Não acaba com o crime. Com o tráfico Não acaba com o acaba. tráfico. Por que não acaba com o tráfico? Não acaba com o crime, não Pelo acaba amor de com a Deus, o que arma. existe hoje no cigarro discussão que tá só e do no lado do álcool, o consumo. mercado irregular do cigarro e do álcool, primeiro que é irrisório perto do mercado regulamentado. O que nós temos nessas drogas proibidas, 100% do mercado ilícito. Ou seja, Segundo, Zacone, no caso não do vai álcool e do continuar tabaco... existindo. Peraí, Não um existe grande... mentira. Olha só, Claro que Orlando, não. se eu sou um grande Qual é o traficante... mercado ilícito do álcool nos Estados Ouve, Unidos, um gente? minuto. Se eu sou um grande traficante de drogas, e se você aí me legaliza as drogas, eu acabo? Não, exato. Gente, claro Você que vai continua acabar. existindo, Se a mas, pessoa pode Vera, comprar uma Vera, droga sabe- onde ela tem a garantia de um controle, Sabe de uma o que vai agência, que ele sabe que aquela acontecer, droga Vera? sofre um controle. Existe uma Ele não vai... ditadura Mas não é O que- essa o que pergunta, aconteceu com o álcool, gente? Mas Tá sabe bom, o que deixa que agora, eu vou pode- passar a palavra. Sabe o que Vai, pode fala. acontecer, Vera? É que eu acho que o que o Zacone está tentando colocar aqui, que a Flávia traz muito bem, é que precisam ter outros tipos de intervenção ali. E o que vai acontecer? Hoje em dia, a nossa orientação da ação policial, ela é muito voltada para o varejo, muito voltada para aquele... Todos de acordo. Para aquele traficante Aham. pequeno, etc. E aquilo ali é onde tem o confronto, onde gera violência, onde há a morte, onde as pessoas são levadas para prisão. E isso daqui você regulou. De repente, o policial ele vai ter que pensar, então, em outra maneira de fazer aquela abordagem. Por quê? A orientação dele não é mais apreensão de drogas ali na rua. Ele não vai mais policiar ostensivamente para fazer flagrantes e levar substância de volta para a delegacia, para destruir ou o que seja. Vai ter que mudar. Ele vai, talvez, focar em apreensão de armas, vai focar em desmantelamento de redes de crime Sim, olha organizado. só, não é por tão mais simples, informação. Orlando, porque a gente tem Quantas pessoas contrabando morreram? de Olha, cigarro Quantas e pessoas de morreram no medicamento. contrabando de cigarro no Brasil no ano passado? Não Quantas sei. pessoas morreram no contrabando Mas de a- álcool? a gente Nenhuma, tá porque esse mercado não é violento. Mas a gente tá Esse mercado errado, passa a ser... Orlando, me Não estou perdoe. errado, gente, pelo amor de Deus. Isso são dados. Quantas pessoas Errado morreram isso. no mercado irregular do tabaco e do álcool? Nenhuma. Orlando, Sabe por quê? Porque esse mercado passa a ser contrafação, não é nem visto como tráfico. Mas o que a É gente crime pode contra a fazer- propriedade industrial. Vamos é falar outro em dados, crime. então. Gente, Quais os pelo amor dados de que Deus. você tem de diminuição da violência em locais como, por exemplo, os Estados Unidos, que legalizaram, ou até mesmo recentemente no Uruguai? Diminuiu a violência nesses locais? Essa violência que a gente está crime. falando aqui, o crime? Bom, a primeira violência que diminui é o encarceramento. O encarceramento Não, per isso si é uma estamos- violência. Então, ótimo. Então, já temos uma redução da violência só na redução do Isso é encarceramento. claro, isso Né? aconteceu. Na Estava briga, no nível do na consumo. briga entre as gangues está desaparecendo. Teve matérias, aí também eu não estou lá para conferir, mas tem reportagens recentes do Colorado, pesquisas que foram feitas no Colorado, dizendo que, inclusive, a legalização da maconha, só da maconha no Colorado, estava prejudicando os cartéis do México. Pô, então sendo repara, enfraquecidos. o efeito da legalização ela vai além do território do próprio país que está legalizando. são as Então rotas, nós estamos, né, sei que lá, lugar. isso é tão óbvio. Agora, os medos que vêm, né, do novo são compreensíveis, principalmente no Brasil, que é um país que tradicionalmente ele é muito ortodoxo, né, muito conservador. Né, foi o último país a legalizar, a acabar com a escravidão. Então nós temos que levar. Nós temos um histórico desse conservadorismo. Agora a gente não pode correr o risco de usar argumentos a favor de pessoas que estão morrendo. Né? Mas aí, Isso que velho, não mas são aí Sem do- correr Não, o risco mas de aí- usar argumentos rasos que não esgotam as Eu questões. espero Mas que eu não aí a tenha gente usado pode argumentos olhar- rasos aqui no debate. Engraçado, né? a gente pode Eu espero olhar- que não. Muito engraçado, depois Se de o vocês Alberto dois é um juntos. detalhe, né? não é um detalhe. Tudo isso é parte de uma discussão. Gente, mas Não, a Tudo isso discussão, é parte, Flávia, tudo a isso é discussão não está relevante. ruim nem está rasa. Não, é parte de uma discussão. Mas quando Dá ele pra diz você que quando ele diz que qualificar vai Passa a palavra argumento pro de Daniel, quem que é o Daniel está aí preocupado no com a meio. Peraí, oferta. Flávia, dois argumentos devem minutos. ser O Daniel tipificados. está aí, ele fica quieto. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa avançar, que realmente a gente sempre esbarra nesse argumento de mas você vai legalizar e o que vai ser dos criminosos? O Você que é a que vai favor da ser? legalização? Sim, sim. Porque a descriminalização é insuficiente. Insuficiente, ok. Ela não vai resolver o problema da violência. Ok. Tá?
a descriminalização resolve um problema de garantia individual, né? Não, resolve uma crise agora de uma certa forma. Ajuda no tratamento, mas não vai resolver, né, nesses recursos bilionários, esse mercado que vai para atividades É ilícitas. muito milionário mesmo. É Sim. muito, são 360 bilhões por ano no mundo. 360 bilhões por ano no estimado. mundo. Quanto é que dá isso no Brasil? Bastante, Muitos né? Muito dinheiro. bilhões de dólares, né? Isso dá Tá. muito E também, dinheiro. gente, se a gente parar para pensar, envolve outras coisas, porque envolve o tráfico de armas também. Sim, e a produção exatamente. de O tráfico armas. de armas está ligado e é impulsionado Exatamente. pela guerra às drogas. A ilegalidade do Exatamente. do sistema. E aí também a indústria de armas tem interesse que se mantenha o proibicionismo, né? Por causa de munição, mais armas. E aí tanto o Estado comprando, cada vez se armando mais, como os criminosos também se armando mais. Então, Eles devem estar indústria- interessados em saber o que vai acontecer com os traficantes depois da legalização, porque aí retarda mais o debate, né? Mas sabe, tem Sem algumas dúvida, coisas... eles estão interessados. Eles devem ser os E mais nós interessados também, em porque a prorrogar violência essa urbana data. necessariamente não vai diminuir. Se você continua com grupos interessados em grupos civis armados, Mas né, aí, nas Flávia, cidades. veio Mas algumas mas iniciativas interessantes. Políticas que de já- reparação são Exato. importantes, é isso que a gente quer falar, né? São iniciativas interessantes que já Obrigada, acontecem em Ana. outros lugares. Por exemplo, você vai olhar o modelo de regulação que passou agora no fim do ano passado, tanto na Califórnia quanto no Massachusetts, os dois estados americanos, eles já trazem dispositivos específicos para que haja investimento em comunidades que foram afetadas pela política de guerra às drogas, como a própria lei identifica, como mecanismos para garantir que as pessoas que antes trabalhavam dentro desses espaços ilegais fossem trazidas para dentro do mercado legal. O que acontece muitas vezes? Em alguns modelos de regulação, se você tem alguma ficha anterior ligada a tráfico de drogas ou que seja ligada a drogas, você não pode trabalhar no mercado novo. Você não pode tirar nenhuma licença para ser nada. Nem dirigir caminhão que seja ligado à caminhão indústria normal, de né? maconha. Não, que seja ligado à indústria de maconha. Você ser parte do transporte. Nesses estados, já teve uma revisão, um modelo que entendeu que você não pode marginalizar essas pessoas, você não pode tirar. Não faz sentido você tirar essas pessoas. Faz sentido você acolhê-las e enxergar Esse é o que ponto. mão de obra é um ativo muito importante quando a gente está falando de mercado. Geralmente, quando a gente fala de mercado, um dos telespectadores aí falou de imposto, né? Como vai ser a taxação? A gente fala muito em produção da substância em si e na taxação. A gente esquece do fator humano, a gente está falando de seres humanos. E a gente entrega, né, hoje em dia, nas prisões, o nosso estoque produtivo, Mão de obra a juvenil, juventude que masculina, podia estar sem dúvida. produzindo aí no mercado formal, produzindo cultura, Nas como prisões essa e nos gente cemitérios, sabe. né? E nos cemitérios, a gente entrega na mão do crime organizado ou entrega nas valas. E a gente vê esses modelos Recursos, saindo lá mão de fora. obra, tudo Exato. vai Então, pro deixa eu crime. entender. Você também é a favor da legalização. Regulação responsável. O Estado tem que ter controle. Ok. Você também, Flávio, né? Sim, mas com essas condições. Exato. Com Pensando- políticas de é isso, reparação é Peraí, bem peraí. pensadas. Deixa eu passar para o É isso que eu estou tentando dizer desde Mais o um a início. favor da legalização. Né? Então, fechou. Não tá? é que eu seja contra, eu sou contra da forma que ela se encontra. Né? Não é uma política pública, não é fazer uma política antes para depois. Não, mas essas pessoas, como em vários lugares do mundo, umas legalizaram, a outra descriminalizaram e a outra despenalizaram. Foi feita uma pesquisa em 32 países, ou que houve a descriminalização da droga ou a legalização. 32. Desses 32, 26 não deram certo. Que pesquisa Não é essa, diminuiu. Virginia? Eu não conheço, desculpa. Foi feita por um braço dos direitos humanos. Que braço dos direitos humanos? É que a minha fonte ficou no carro, que é o meu Porque, tablet. assim, eu sou pesquisadora e eu respiro esse tema e eu não conheço nenhuma Tem sim. pesquisa que Foi disse que feita não por deu eles, certo. né? Foi feita por eles, foi publicada ano passado, se eu não estiver enganada, em março, e diz que dos 32, 26 não deram certo, como se esperava que desse. Estados de um país ou países? Países. O índice de encarceramento não diminuiu Mas como por se que não deu esperava. certo, Por que não Virginia? deu Quais certo? teriam sido as razões principais Eu para não acho ter dado que certo? exatamente o que nós estávamos falando agora. Não é? Para que eu legalize, eu preciso amparar. Se eu não tenho uma política de amparo, de acolhimento, eu vou legalizar
Com que função? Esse é o resultado dos argumentos. Olha, a gente usou a base europeia o Observatório Europeu sobre Drogas, e a gente sempre que cita pesquisa, né, a gente dá a fonte, muito possivelmente também o autor, para que o pessoal de casa possa olhar também. É muito difícil citar. Então depois você manda pra gente e a gente vai encaminhar, tá? Quando você vê países na Europa onde houve mudanças de políticas de drogas, nenhum deles teve depois um impacto nem para baixo nem para cima significativo de criminalidade, né? de consumo. Tá Criminalidade bom. não está dentro dessa base de dados, mas de consumo. Isso é um dado importante para todo mundo saber que não é que nem o Zacconi falava antes, quem hoje consome drogas já consome. Amanhã, se for regulado ou se for descriminalizado, ninguém vai passar a consumir. Por quê? Porque a gente pensa num modelo, quando você pensa no modelo criminal, o que é? Você vai aumentar o desincentivo, é um modelo de ator econômico racional, né? A pessoa usa drogas porque ela quer um prazer. Então, se você criminaliza, você aumenta a dor envolvida naquilo, né? O desprazer, para tentar diminuir o prazer que ela pode ter se ela consumir. Certo, bom. Isso não funciona. Porque drogas não funciona dessa maneira. Não é uma decisão... Nós não somos atores econômicos racionais em todas as decisões da nossa vida. Pelo contrário, a obesidade é explicada Exato. dessa forma. Não tem nenhuma diferença aí. Então, aí você vê que é um modelo que a gente tentou aplicar um modelo econômico para todos esses aspectos e não deu certo. E daí, com toda a sinceridade, eu acho, toda a honestidade que a gente tem que sentar numa mesa assim, eu adoro esses debates, e pensar, então... Gente, se a gente fosse desenhar hoje uma política para lidar com drogas, que drogas causam problemas, elas causam danos, tem pessoas que têm problemas seríssimos e que precisam de amparo e de cuidado, como é que a gente desenharia? Eu não desenharia nunca uma política que criminalizasse o uso e que tirasse do controle do Estado essas substâncias. Por quê? Porque você precisa saber o que são essas substâncias, a proveniência, modos de consumo, saber que se eu usar uma e outra... Essa frase que você falou me interessa. Tirasse do controle do Estado essas substâncias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente fez a nossa... Quando você legaliza a maconha, o que o Estado tem como controle? Todo. Quando você regula, o Estado está decidindo o que ele vai fazer, exatamente em que ponto ele vai controlar. Tanto que tem várias experiências diferentes de qual é até onde o Estado vai. Ele produz, ele planta... Tem lugares onde o Estado produz. No Chile, é o Estado que está produzindo maconha medicinal. No Uruguai também, se não me engano, é modelo estatal. No Uruguai, o modelo é diferente estatal. dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é tudo privatizado. Então, você tem modelos diferentes, a gente pode decidir. Eu acho que essa é uma grande lição dessa política de drogas, é que tudo é uma decisão. E a gente pode redesenhá-la. Não está nada claro, definido não tem em pedra. nada na prova. Gente, Vera, deixa eu aproveitar. Grande é que a gente está lidando aqui com um assunto, gente, que do ponto de vista institucional, tudo isso aqui vai muito bem, mas ele mexe tanto com a dor das pessoas, mexe tanto com relações que são muito próprias das suas casas, e daí vai o que o Orlando falou, a gente tem aqui um Estado brasileiro que é conservador. É mesmo, Orlando, mas ao mesmo tempo é um tema que é tão difícil de ser falado, porque ele pode jogar um familiar seu numa situação danosa, e você olha para aquilo e você diz, poxa, vão liberar, vão legalizar, e aí a sociedade entende aquilo de uma forma rápida, Orlando. E o meu filho aqui morrendo e me dando trabalho, e eu morrendo e dando também. trabalho com as drogas proibidas. Isso é que a gente tem que chamar atenção para Eu acho que está havendo um debate. A população está confundindo mais. as questões. Está achando que o problema, né, é parte da legalização. Não, o problema das drogas existe com as drogas proibidas ou legais. O que nós estamos discutindo é o fim de problemas que são criados não pela droga, mas pela proibição. E que são muito sérios. Ana, está aqui. Um estudo sobre 36 países que adotaram leis mais tolerantes com usuários de drogas revela que 22 deles, ou seja, 61%, né, o número de pessoas presas aumentou após a adoção dessas políticas. O levantamento Política de Drogas e Encarceramento foi realizado pelo Instituto Trabalho, Terra e Cidadania. Eu sei qual é esse estudo. Na verdade, ele não fez nenhum controle se esse aumento da população carcerária esteve ligado a crimes relacionados a drogas. E ele também não controlou para aumento de população nos últimos anos. Então, eu não considero ele um estudo que você pode, de fato, olhar lá dentro. Quando você abre, ele é um infográfico.
Quando você abre e vê lá, Ok. é impacto Vocês na continuam essa população conversa, então, carcerária. depois no intervalo. E eu vou para o último bloco, gente. Já está no último bloco do programa. O Sem Censura vai voltar já já. Ele é um programa da TV Brasil.